Olá pessoal, boa noite, tudo jóia? Vamos colocar nosso tema aqui. Como estão todos vocês aí? Aí, ó, isso que eu estou tentando fixar aqui o nosso tema. Pessoal, boa noite. Estou tentando fixar o tema aqui, estou com alguma dificuldade aqui. Vamos tentar de novo. Estou clicando aqui em cima. Bom, pessoal, boa noite. Estou tentando colocar o nosso tema fixado aqui na barra de comentários, mas alguma coisa que eu fiz errado aqui, não estou segurando em cima aqui, não estou conseguindo. Agora foi. Muito bem, muito bem. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Como é que vocês estão? Vamos só esperar aí o pessoal entrar aí. O pessoal está chegando. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Legal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Pedro Abiessabi, sou promotor de justiça, professor, vocês já me conhecem, sou professor de direito ambiental. Estamos aqui para mais uma live da editora JH Mizuno, né? Tá promovendo aí lives sensacionais aí com grandes autores aí do direito brasileiro, especialmente os autores da coleção Resumos Jurídicos, né? Coleção que eu tenho a honra de integrar junto com o meu amigo e colega Rafael Kurkowski, também promotor de justiça e professor. Nós somos autores do volume de Direito Ambiental. Coleção Resumos Jurídicos, que acho que aí a maioria já conhece, né? É a mais nova coleção de resumos do país, tá? São resumos todos agora de 2020, né? São inúmeros títulos que já foram lançados e a coleção vai ter mais de 20 volumes, né? Ela vai aí de direito ambiental a direito notarial, de direito médico a direito penal militar, processo civil, processo penal, administrativo, consumidor, direitos difusos, tributário, eleitoral, tudo que você imaginar, tá? E como eu sempre gosto de frisar, essa coleção é carro 0 quilômetros, não é como outras coleções que a gente vê por aí, que já são carros antigos recalchutados, né, recuperados, né, são coleções, são resumos antigos que vai sendo colocado uma atualização, né, mas no meio fica coisa antiga. Não, coleção Resumos Jurídicos da editora JH Mizuno é só coisa zerada, só livros de 2020, todos os autores são professores e pessoas com grande atuação na área, tá? Então, assim, quem tiver, até mostrar aqui, né? Vai sair ao contrário, mas esse é o volume de direito ambiental, tá espetacular, fizemos muitas tabelas, né? Fizemos muitos quadros aí para assimilação do conteúdo, né? Conteúdo bem atualizado e focado em concursos e atuação prática. Tá certo, pessoal? Bom, vamos aqui entrar no nosso tema. Nosso tema de hoje é competências ambientais. Deixa eu ver se eu esqueci nenhum agradecimento aqui. Bom, agradecer à editora JH Mizuno,
na pessoa do nosso querido Rafael Kloss, né? Grande Rafael, um abraço aí. Já agradeci também o Rafael Kurkowski, que é o meu querido amigo e coautor aqui do volume Direito Ambiental. Tá? Então é um grande prazer, uma honra estar com vocês e vamos tratar hoje do nosso tema que é competências ambientais na Constituição Federal, tá, pessoal? Nosso foco é uma conversa bem prática, bem objetiva, bem focada nos concursos públicos, né, na nossa atuação prática, né, com a teoria na medida certa do que precisa, tá? Bom, só para fazer um breve sumário do que a gente vai analisar hoje, tá? Rapidamente nós vamos traçar como é a arquitetura constitucional das competências, né? Na Carta de 1988, da nossa Constituição de 88. Dando tempo, espero que dê tempo, a gente vai, né, mencionar aí julgados do STF e, se der tempo ainda, algumas questões de concurso. A gente sabe que o debate sempre vai evoluindo, né? Nem sempre dá tempo da gente fazer tudo. Bom, mas eu queria já dizer para vocês que eu combinei com a editora, com o Rafael da JH Mizuno, e depois alguns tópicos principais aqui a gente vai disponibilizar para quem perdeu, né? Às vezes não consegue anotar tudo, né? Então os principais artigos de lei, as decisões judiciais, as questões de concurso, a gente vai disponibilizar depois para vocês lá no Instagram, tá? Vamos lá, tomando um chazinho que tá frio aqui. Então vamos, né, pessoal? Bom, imagino que todos vocês estejam com a Constituição Federal em mãos, tá? Costumo dizer isso sempre para os alunos, que o aluno de direito, o profissional de direito sem a lei na mão, né, ele é como um policial desarmado num tiroteio, né? Não dá, não sobrevive. Então nós precisamos ter a lei na mão. No caso aqui, que a gente fala lei genericamente, é a nossa Constituição Federal de 88. Tá? Pessoal, artigos que são fundamentais para hoje. Tá? Os artigos, quem quiser anotar, 21, 22, 23, 24, 25 e 30. Tá? Eu vou repetir, pessoal. Artigos 21 a 25 e o artigo 30 da Constituição Federal. Eu selecionei esses artigos porque eles são os que mais têm incidência em provas e concurso público. Tá? Existem um outro artigos que também caem, mas esses são os principais. Tá? E como vocês sabem, no nosso estudo para concurso, não adianta querer estudar tudo, né? Você tem que estudar com base no conhecimento que os professores trazem, que é as questões de maior incidência, né? Então, artigos 21 a 25 e 30, tá? Depois nós vamos destacar alguns incisos, que dentre esses artigos são muito extensos, vocês sabem, alguns incisos que são decisivos, tá? Vamos colocar já esses incisos, tá? No artigo 21 da Constituição, você vai anotar os incisos 19, 20 e 23. Repetindo, artigo 21, incisos 19, 20 e 23. Tá? Agora, artigo 22. Tá? Destaque os incisos 4, 12 e 26. 4, 12 e 26. Agora o artigo 23. Destaque os incisos 3, 6, meia dúzia, 7 e também os incisos 9 e 11. Tá? Agora artigo 24. Destaque os incisos 6, 7, 8 e, muito importante, pessoal, os parágrafos do artigo 24. O artigo 24 tem 4 parágrafos. Destaque os 4. Esses 4 parágrafos do artigo 24 você tem que memorizar. Tá? Na verdade, tem que memorizar tudo isso, mas o 24, os parágrafos são muito importantes. Tá? Agora, artigo 25. Os parágrafos 1º e 3º.
ok? E no artigo 30, por fim, destaque os incisos 1, 2, 8 e 9. Tá? Artigo 30, incisos 1, 2, 8 e 9. Pessoal, se puder memorizar tudo isso, é fundamental, tá? Não vão se arrepender. Tá, esses são os artigos que a gente vai trabalhar, né? Por que esse tema é tão complexo, tema de competências ambientais na Constituição? Por que é um tema tão complexo? Por que é um tema de tanta incidência em concurso público? E por que é um tema tão polêmico em termos de jurisprudência? Tá? Bom, a nossa Constituição, isso é importante anotar, ela adotou um sistema de federalismo cooperativo ou federalismo de cooperação, tá? Ela copiou constituições europeias, como por exemplo a Constituição da Alemanha. Tá? O que é o sistema de federalismo cooperativo? É um sistema no qual as competências entre os entes da federação são sobrepostas, ou seja, mais de um ente tem a mesma competência. Por exemplo, União e Estados têm competências iguais. Tá? Por quê? Para que cooperem no atingimento da proteção desse bem jurídico. Tá? Então, se a competência é de mais de um ente, de forma simultânea, nós teremos um federalismo de cooperação. Esse é o nosso sistema. Tá? Só que o nosso sistema tem uma peculiaridade que outras constituições não têm. Ele tem um município nessa história. Então, bagunça um pouco mais o meio de campo. Né? Em tese, a ideia do legislador foi muito boa. Foi dotar vários entes da federação desse mesmo poder, né, para que o bem jurídico, o interesse jurídico fosse melhor protegido. Tá? Então, a vantagem do sistema de federalismo de cooperação é que todos os entes estão envolvidos na mesma proteção do bem jurídico. Tá? Por outro lado, óbvio que tem uma desvantagem. Toda vez que a gente tem um bônus, a gente tem um ônus. Qual que é a desvantagem, pessoal? Isso certamente, obviamente, vai aumentar os casos de conflitos de competência. Tá? Conflitos esses que vão desaguar no judiciário ou não. Vai ficar só os entes federativos brigando. Isso a gente vê direto. Exemplo de hoje, nós estamos vendo entes federativos brigando com a questão da pandemia do coronavírus. O que a federação pode fazer? O que o Estado pode fazer? O que o município pode fazer? Não, a União permitiu, mas o Estado pode proibir, o município vem e também proíbe. Isso é uma decorrência do nosso federalismo de cooperação. Tá? Agora, vamos analisar e ver qual é o saldo disso. Né? Me parece que o saldo é positivo. Tá? Nós pagamos o preço dos conflitos de competência, mas o saldo é positivo, porque o cidadão sempre vai ter um ente para resguardá-lo. Tá? Ele vai no município, se não der, ele vai no Estado, se não der, ele vai na União. Tá? Em síntese, esse é o sistema de federalismo cooperativo. Tá? Qual que é o critério que a doutrina e a jurisprudência colocam para solucionar esse conflito? Critério da preponderância de interesse. Tá? Qual é o interesse preponderante? Imagine uma pirâmide. Tá? União, interesse nacional, geral. Então, quando preponderar o interesse nacional, o interesse geral, o interesse mais amplo possível, nós vamos ter interesse da União. Tá? Quando for o interesse regional, tá? Ou seja, o interesse que não é nacional e também não é estritamente localizado, interesse regional, estados e o Distrito Federal, é claro. E, por fim, o interesse local. Interesse local, que é interesse bem específico, bem particular, bem localizado, município. E, por decorrência, o Distrito Federal, porque o Distrito Federal, vocês sabem, ele reúne as competências dos estados e municípios. Entenderam, pessoal? Preponderância de interesse nacional, regional, local. União, estados e município. E o DF somando o regional com o local.
tá? Tudo isso vou compartilhar depois através da editora, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Eu queria dizer uma coisa. Estava quase esquecendo, isso aí é um detalhe importante. Além desses critérios, pessoal, existe um outro critério fundamental, que é um critério implícito, tá? Até alguns livros não vão falar disso, tá? É o princípio da proporcionalidade, é um critério implícito e vocês vão ver isso de forma velada ou ostensiva nos julgados do STF, tá? Quando um dos entes aparentemente atuou dentro da sua esfera de competência, mas ele não foi proporcional na regulamentação, na ação que ele fez, vai vir a jurisprudência do STF colocando uma proporcionalidade, um limite nisso. Tá? A doutrina do direito constitucional cita alguns casos, né? Alguns nem são exatamente direito ambiental, mas são muito interessantes. Né? Um dos mais famosos é a famosa ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que declarou inconstitucional lei estadual que determinava a pesagem de botijões de gás na frente do consumidor. Tá? Então havia uma lei estadual que determinava que o botijão de gás fosse pesado na frente do consumidor. Tá? Essa lei foi declarada inconstitucional, embora o Estado possa legislar para proteger o consumidor. Vejam que situação. Tá? Esse caso é muito estudado na doutrina constitucional. Tá? Vamos passar adiante. Bom, nós temos um quadro geral de competências, né, pessoal? Eu vou até colocar ele aqui. Vamos falar sobre ele. Eu vou colocar ele aqui para ficar mais bonitinho e você poder acompanhar. Ó, vamos ver se fica legal aqui. Aí, né? Fica mais legalzinho assim, né? Para a gente conversar. Pessoal, isso eu também vou passar depois. Não se preocupem em anotar agora, não. Tá? Não se preocupem em anotar agora, porque isso aí eu vou passar para editores, eles vão colocar na página amanhã. Tá? A nossa competência aqui constitucional, ela vai se dividir em dois grandes casos. Vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo aqui. A competência administrativa, também chamada de competência material, tá, pessoal? E a competência legislativa ou legiferante, também chamada de competência formal, tá, pessoal? Então, competência administrativa ou material e a competência legislativa ou formal. Tá certo, pessoal? O que é a competência administrativa ou material? Vou resumir. Em síntese, tá? Em regra, o poder de polícia do ente federativo é o poder executivo agindo para executar, cumprir as leis, tá? Em regra, é o poder de polícia, mas não só isso. Podemos ter políticas públicas de natureza indutiva, ou seja, incentivos a uma determinada área, né? Fomento de determinadas atividades, tá? E a competência legislativa, vocês sabem, é o poder legislativo atuando. Lembrando que essa competência legislativa às vezes acaba sendo cumprida por entes que não são exatamente o poder legislativo. Né? Nós temos aí a regulamentação de normas que vai além do poder legislativo. Ela está às vezes nos decretos do poder executivo, no poder regulamentador das agências regulatórias, né? Alguns exemplos que vão além do poder legislativo. Tá? Então vamos falar primeiro, pessoal, da competência administrativa ou material, que é o fazer, que é o poder executivo lá fazendo, cumprindo a lei. Ela vai se dividir aqui em dois casos, vocês estão vendo. Né? A competência que está no artigo 21 da Constituição, tá? Que é a competência administrativa exclusiva. Tá? Por que eu marquei U lá? Ela é da União. Tá? Compete à União. Vocês vão abrir a Constituição lá e vão ver.
Compete à União. Fazer isso, fazer aquilo, tá? São verbos, tá, pessoal? Vocês entendam dessa forma, são verbos. Fazer, proteger, tá? São verbos, são ações que o Poder Executivo deve fazer e, no caso do artigo 21, é união, tá, pessoal? E ela é exclusiva, ela é indelegável. Aí vocês vão ler o artigo 21 inteiro? Devem ler o artigo 21 inteiro. Mas se quiserem focar, vamos focar naqueles incisos que eu falei para vocês no começo da nossa transmissão, tá ok? Aqueles incisos lá. São os incisos centrais para as competências ambientais, pessoal. E a competência administrativa ou material também se subdivide em competência administrativa comum, essa sim, de todos os entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa está onde, meus amigos? Artigo 23, tá? Artigo 23. Todos os entes vão realizar os verbos, devem realizar os verbos que estão no artigo 23. Tá? Depois nós vamos olhar alguns deles. Tá? Todos. Importante, tá? A competência exclusiva é indelegável. Indelegável. Ela é exclusiva. Agora, a competência legislativa, competência formal. Ela se subdivide também, pessoal, em privativa, que é da União, mas percebam, aqui ela é delegável. Não confundam, porque o examinador vai querer trocar essas palavras na hora da prova. Tá? A OAB, concurso, ele vai trocar, ele vai querer confundir você. Já vamos dar alguns exemplos disso. Então, a legislativa vai se subdividir em privativa, que é só da União, é o artigo 22. E concorrente, União, Estados e Distrito Federal. Anotem isso. Município não. Município não tem competência legislativa concorrente, tá? Isso está no artigo 24. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, mas espera aí, professor. Vamos voltar aqui. Espera aí, professor. O município não pode legislar sobre meio ambiente? Que história é essa? Eu vejo direto lei municipal envolvendo meio ambiente. Ele pode, com certeza ele pode. Só que isso não está no artigo 24. Isso vem do artigo 30, competência residual dos municípios. Tá certo, pessoal? Nós vamos ver isso mais para frente. Aí eu já coloco uma pegadinha de concurso, tá? Infelizmente, gente, a gente tem que ficar de olho nas pegadinhas, tá? A questão de concurso vem assim. É competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios legislar sobre meio ambiente. Essa questão está certa ou está errada? Essa questão está certa, pessoal. Todos os entes federativos podem legislar sobre meio ambiente. Isso é pacífico. Tá? Agora perceba, e se a mesma questão estiver redigida dessa forma? Conforme dispõe a Constituição no artigo 24, é competência legislativa concorrente dos Estados, União, Distrito Federal e municípios legislar sobre o meio ambiente. Essa questão agora está errada, porque ele colocou nos termos do artigo 24. A competência ambiental legislativa dos municípios não está no artigo 24, está no artigo 30. Perfeito? Artigo 24 fala de União e Estados. Obviamente, o Distrito Federal entra junto. Onde tiver Estado, o Distrito Federal entra junto. Tá? Por isso eu falei, preste atenção, memorize aqueles artigos e aqueles incisos que eu falei logo no início para vocês. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa interessante. Vamos olhar aqui. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, esse é o artigo 24. Tá? Agora nós vamos para o artigo 30, que são os municípios. Vocês viram, o 24 só fala de União,
Estados e Distrito Federal. O que vai dizer o nosso querido artigo 30? Aqui. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Que assunto? Qualquer um que seja local, pessoal. E o inciso 2, que eu também já tinha falado para vocês. Suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber. Tá? Tá aí, pessoal. Tá aí a competência residual dos municípios. Tá? Então, o município pode legislar sobre o meio ambiente? Pode. Essa competência está no artigo 24, junto com a União e os Estados? Não. Aí é pegadinha. Perfeito, pessoal? Entenderam isso aí, né? O examinador adora trocar palavras. Então ele vai confundir você. Cuidado, não confunda as palavras. Tá? Não confunda, deixa eu voltar aqui no nosso quadro. Não confunda, por favor. Não confunda aqui, pessoal, a competência. Voltou, pessoal? Voltou, acho que teve uma falha aqui da internet. Voltou, estamos aí, né? Estamos juntos? Tudo bem, né? Estamos juntos. Ok. Vamos lá, pessoal, foi uma falha da internet. Então, como é que nós vamos harmonizar toda essa legislação de todos os entes federativos, né? De todos esses municípios, estados, do Distrito Federal e da União? É o artigo 24 que vai nos dar esses critérios. Por isso que eu disse para vocês, decorem os parágrafos do artigo 24. Tá? Vocês já devem ter estudado isso em direito constitucional, mas aqui é fundamental nós olharmos de novo. O que o artigo 24 vai nos ensinar nos parágrafos? Havendo legislação concorrente, a União vai estabelecer normas gerais. As regras gerais, quem vai estabelecer é a União. Tá? Essa competência não exclui a dos estados, com certeza. Tá? Havendo silêncio da União, ou seja, inexistindo uma norma geral da União, uma lei federal, né, seria o caso, a competência dos estados e, obviamente, do Distrito Federal será plena. Tá? Então, inexistindo uma lei federal sobre um tema que compete à União legislar sobre normas gerais, inexistindo essa lei federal, aos estados e DF será dado editar normas regulamentando plenamente. Tá? A competência vai ser plena. Agora, sobrevindo a norma federal, ou seja, não havia sobre determinado assunto a norma federal. Foi editada uma lei estadual. Tá? O Estado legislou. A União não tinha legislado, o Estado foi lá e legislou tudo. Geral e específico. Por quê? Porque a União não tinha legislado, então o Estado foi lá e legislou de forma plena. Só que sobreveio a norma federal, colocando as regras gerais. O que vai acontecer com essa lei estadual? A parte que não for conflitante permanece valendo. A superveniência de lei federal suspende a eficácia da norma estadual no que conflitar. O que não conflitar da norma estadual permanece valendo. Percebam, a lei não é revogada, é só suspensa a eficácia dos dispositivos estaduais que conflitarem com a nova lei federal. Ok? Entenderam? Vamos adiante. Vamos falar um pouquinho da competência residual dos municípios. Tá certo, pessoal? Vocês viram, eu já mostrei para vocês, que o município tem competência residual, né? Nós vimos aqui. Vou colocar aqui mais bonitinho para todo mundo ver. Fica bem melhor a gente ver aqui, né? Eu marquei 4 incisos com vocês no começo do nosso encontro, né? O 1, o 2, que nós já explicamos, né? Que são genéricos, né? É uma competência genérica. Legislar sobre assuntos, qualquer assunto de interesse local.
e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Agora, esses dois incisos aqui vocês têm que destacar também, eu já tinha falado no início do nosso encontro. Tá? Promover no que couber o adequado ordenamento territorial, mediante plano de controle e uso. Quando você for grifar no seu caderno, grife isso aqui, ó. Ordenamento territorial. Tá? Isso aí é o parcelamento e ocupação do solo urbano. Essa é uma competência específica do município. Tá? Isso quer dizer que os outros entes não possam agir nessa área? Podem. Mas aqui é a atuação do município. E vejam, pessoal, vejam, por favor, verbos promover, tá? E aqui embaixo no próximo também. Promover são ações administrativas. Isso aqui é o quê, pessoal? É competência legislativa ou é competência administrativa? Competência material é competência administrativa, competência material, né, pessoal? Fazer, agir, cumprir a lei, executar. Tá? Quando tiver verbo é competência material, não é competência legislativa. Tá? E aqui também promover a proteção do patrimônio histórico cultural local. Tá? Grifem isso. Muito importante, né, pessoal? Saber grifar, né? A gente estuda, tem que estudar lei. Lei cai demais. 2/3 das provas, às vezes, são lei, né? Ou mais. Mas tem que saber grifar, né? Não dá para sair grifando tudo. Vocês já viram, né? Aquele caderno que a pessoa grifa tudo. Grifa 100% da... Não serve, né? Um caderno, uma lei que a pessoa grifa tudo, não serve. Tem que saber o que grifar. Grife as palavras-chave, tá? Então, vimos aqui a competência municipal, tá? Competência municipal que você deve também assimilar e memorizar, porque, infelizmente, vai cair nisso texto de lei, tá? Bom, e retomando aquela pegadinha que você não pode cair, as competências do município não estão junto com as da União e dos estados. As competências do município estão no artigo 30. Então, cuidado com questões que juntem essas coisas. Conforme o artigo 24, União, Estados, DF, município podem e devem defender o meio ambiente. Está errado. Município está no artigo separado, artigo 30, tá? Competência residual. E lembrando, o artigo 30, ele tem competências materiais e legislativas juntas. Nos outros artigos que a gente analisou, as competências legislativas e materiais estavam separadas, né? Nós vimos 4 artigos, 21, 22, 23 e 24. Artigos que separavam competências legislativas e materiais. O 30 não, é tudo misturado. Tá? O município está tudo no artigo só, artigo 30. Anotem aí, nós não vamos ver agora porque nós já estamos estourando o nosso tempo. DF e estados, competência residual, eles têm? Tem. Os estados, artigo 25. O DF, Distrito Federal, artigo 32. Tá? Leiam esses artigos. São de menor incidência que os anteriores. Tá? Por isso eu vou pular agora para a gente poder dar uma olhada num julgado. Julgado importantíssimo. Tá? Vamos analisar, pessoal, um julgado que eu separei, novíssimo, fresquinho, tá? Sobre competência material, competência administrativa. Tá? É sobre meio ambiente? Não é sobre meio ambiente. Tá? Indiretamente é porque é sobre saúde. Né? E a gente sabe que no texto constitucional de 88, saúde e meio ambiente são 2 temas muito conectados. Né? A gente vê isso em vários momentos do texto constitucional, inclusive quando o legislador constituinte foi falar de saúde, ele colocou meio ambiente lá dentro também. Tá? E quando ele falou de meio ambiente, ele falou que meio ambiente é essencial para sadia qualidade de vida, sadia saúde. Né? Pessoal, anotem aí, tá? Eu vou colocar aqui. Medida cautelar na ADI 6341, tá? Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6341. Pessoal, esse julgado é de agora, tá? É da crise do coronavírus, tá?
o que foi decidido em liminar pelo ministro Marco Aurélio e o plenário já referendou. Tá? Vou ler rapidamente um pedaço da ementa só. Saúde, crise, coronavírus, medida provisória, providências, legitimação concorrente. Estamos falando aqui, pessoal, de competência material, competência administrativa, competência de fazer, não tem nada de legislar aqui. O STF firmou a competência, a legitimação concorrente de estados, Distrito Federal e dos municípios para, junto com a União, praticarem atos de defesa da saúde durante a pandemia. Então, veja, o STF interpretou o artigo 23, inciso 2, né? O 23, inciso 2, fala da competência administrativa, né, comum dos entes federativos, né? E reparem, né? Olha a pegadinha, comum. Quando é administrativa é comum, quando é legislativa é concorrente. Tá? Tem que decorar, gente. O inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública. Tá? Então, cuidar de saúde, a competência é comum. Aí você está dizendo, mas aí é óbvio. Não é óbvio por quê? Porque havia um questionamento se os estados e municípios poderiam dispor sobre medidas de combate ao coronavírus, medidas de prevenção ao coronavírus, se os estados e municípios poderiam dispor de forma diferente da União. Tá? O STF falou, pode. Tá? Estou vendo aqui o grande professor Rafael Kurkowski, aí já colocou o julgado aí, inclusive com a relatoria do Marco Aurélio. Valeu, Rafael. Valeu, Rafa. Tá colocando a ementa aí. Pô, pessoal, aí fica... Imagine, a gente é assessorado aqui por um professor do naipe do Rafael Kurkowski, né, meu querido amigo e coautor aí do resumo comigo, aí fica fácil demais. Aí, ó, ele colocou a ementa aí, tá? Pessoal, vejam que importante esse julgado, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Isso eu vou dizer agora mais para a segunda fase de concurso e fase oral do que para a primeira fase, tá? Isso não vai cair em prova-teste. Isso, se cair, vai cair em segunda fase e em fase oral, tá? A tendência do STF é sair de uma zona conservadora, como era nas décadas passadas, em que o STF era muito conservador em autorizar os municípios e estados a trilhar um caminho próprio legislativo. O STF podava muito estados e municípios. O STF era muito conservador. Tá? O STF tem saído dessa postura rígida e conservadora para uma postura mais atual, em que ele tem maior deferência, analisa com mais carinho essa atuação, seja executiva, seja legislativa, dos entes federados, tá? Especialmente quando é o quê? A favor da proteção do bem jurídico. Então, só para sintetizar o que eu falei, o STF tem sido cada vez mais autorizativo, ele tem sido cada vez mais, vamos dizer, receptivo a atos do Poder Executivo e legislação dos estados e municípios que sejam a favor da proteção do bem jurídico. Antigamente a postura era outra. Falou diferente da lei federal, tchau. Tá? Não, agora não. Falou diferente da lei federal, mas é para proteger, vou olhar com bons olhos. Tá? Essa é a nova tendência do STF, com essa composição atual, tendência que eu digo para vocês. Se não houver nenhuma grande reviravolta no país, ela vai se firmar e vai se ampliar. Que é você olhar com carinho para o que os estados e municípios fazem. Não ser um federalismo tão centrípeta. O que é um federalismo centrípeta, pessoal? É um federalismo em que tudo vai para o centro. Tudo vai para a União. Tudo depende da União. Então nós estamos caminhando para um federalismo mais maduro, em que os estados, municípios e o DF podem tentar alçar voos e ter medidas de vanguarda na proteção de bens jurídicos. Tá certo? Então, esse julgado aí, competência material, estados e municípios podem divergir da União e
estabelecer posturas, ações do Poder Executivo mais protetivas do que a própria União. Tá? Caso aí do coronavírus, né? Que os estados têm estado colocando lockdown, têm estado interditando, né? Têm estado determinando medidas mais rígidas para combater o coronavírus do que a União. E o STF diz que pode. Tá certo, pessoal? Vamos agora para um julgado sobre competência formal, competência legislativa, tá? Julgado também fresquíssimo. Pessoal, só trouxe aqui julgado recente, tá? Só julgado de 2020, tá? É a ADI, bom, se o Rafael estiver vendo aí, ele vai por aí, ADI 5996. ADI 5996. Amazonas. Opa, saiu M. O corretor colocou M, mas é Amazonas. Tá? Pessoal, julgado fundamental. Ô, Rafael, esse cara é um anjo disfarçado de gente. Tá aí, ó. Pessoal, julgado fresquíssimo. Essa ADI é referente a uma lei estadual do Amazonas que proibia que animais fossem usados para produção de cosméticos, para teste de cosméticos, né? Pesquisa. Vocês sabem que muitos animais são utilizados para pesquisa sobre shampoo, sabonete, cremes, tá? DJ Kurkovski, tá aí, show de bola. Grande René, grande professor René. Bom, então a lei estadual do Amazonas proibiu que animais fossem usados para testes e pesquisas de cosmético. Uma lei totalmente inovadora, né? STF foi provocado, tá, a examinar a constitucionalidade dessa lei estadual do Amazonas. O STF disse, ok, essa lei é constitucional, tá? E muito importante, tá, pessoal? Isso reforça a tendência que eu disse para vocês. A tendência do STF é olhar com bons olhos essas leis locais, municipais, estaduais, que protegem o bem jurídico de forma mais ampla que as leis federais. Coisa que no STF da década de 90, nunca. Exemplo do STF da década de 90. O famoso caso do amianto. Na década de 90, havia uma lei federal que autorizava a produção do amianto. O amianto, como vocês sabem, é um produto altamente tóxico. Leis estaduais proibiram o amianto em alguns estados. Entraram com a ADI no STF. O STF disse o quê? Não pode. Não pode proibir amianto, porque a lei federal autoriza. Então, na década de 90, esse era o STF. Não posso... os estados e municípios não podem atuar de forma mais vanguardista que a União, mais restritiva. STF atual. E é a tendência, gente. Isso vai se firmar. Os estados e municípios podem divergir da União, desde que para serem mais protetivos e, aí anotem o critério implícito, tá? Desde que essa proteção guarde proporcionalidade, tá certo? Gente, STF hoje em tudo você vai ter princípio da proporcionalidade, tá? Ainda que de forma implícita. Perfeito, pessoal? Nossa, passamos muito aqui do nosso tempo. Pessoal, as questões de concurso, eu vou, como elas são um material fácil da gente compartilhar, eu acredito que é melhor a gente compartilhar pelo Instagram da editora. Tá? Vou colocar todo esse material que eu falei hoje, os principais pontos, aquele esquema das competências, tá? As questões de concurso que eu separei aqui, os julgados, vou colocar tudo à disposição e a editora JH Mizuno vai colocar no Instagram. Tá certo, pessoal? Queria agradecer demais vocês, pedir desculpa porque a gente trabalha com um tempo aí de 30 minutos, talvez 40 minutos, né? E aqui já deu 47 minutos de transmissão, tá? Daqui a pouco até o Instagram derruba a gente, tá? Por favor, grande professor Alexandre Gaio, um dos maiores promotores ambientais aí do país, tá? Tava até na Globo aí semana passada. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela audiência. Claudinha Sacramento do ICMBio. Parabéns aí, muito obrigado. E todos os demais que estão nos ouvindo aqui.
Doutora Larissa, advogada lá de Cascavel, muito obrigado. Pessoal, queria agradecer demais vocês. Pedir que, por favor, dúvidas, comentários, críticas, enviem via Instagram e Facebook, tá? Na nossa página, tá? Procurem lá Pedro Abiassab e vocês vão achar a nossa página. Por favor, não deixem de enviar suas dúvidas, tá? Sigam a gente nas redes sociais. Se acharam bom esse material que a gente compartilhou, passem adiante para seus amigos, tá, joia? Pessoal, muito obrigado a todos. Estou vendo muitos amigos aqui me mandando parabéns aqui, professor Eduardo lá de Cascavel. Muito obrigado a todos. Agradeço demais. E em nome da editora JH Mizuno, agradeço a audiência de vocês. Uma coisa que eu queria só dizer para encerrar, tá? Isso vai passar. Esse momento que nós estamos vivendo vai passar. Eu queria encerrar só a nossa transmissão aqui dizendo isso. Vocês sabem disso. Esse momento que nós estamos vivendo vai passar. Sejam resilientes, trabalhem, estudem, porque concursos públicos, provas vão continuar normalmente assim que esse período passar. E vocês precisam estar prontos para isso. Tá? Não parem de estudar. Sejam fortes e resilientes. Tá certo? E contem comigo. Tamo junto aí, pessoal. Um grande abraço a todos e boa noite. Tá certo? Tchau, tchau.